Eu acho que a gente já podia começar, né? Vamos. Vamos começar, então? Vamos. Vamos lá, quem quer dar o chute inicial? Teve alguma passagem que vocês leram, que vocês trouxeram, que vocês querem discutir, refletir? Olha, eu vou só falar que teve uma pessoa que disse que estava aguardando, não quis me contar nada sobre o livro, porque disse que estava aguardando porque hoje ia ser polêmico e não sei o quê, então só fica a dica aí, Rafa. Ele começou a sorrir, eu falei, acho que é ele. Vou aguardar, deixa o pessoal falar e depois eu coloco. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu acho esse um dos compromissos que eu falei, né? Os dois primeiros, esse agora, é um dos mais difíceis, né? Porque ele fala muito de como a gente é programada, né? Desde quando a gente nasce, a nossa criação, etc. E, de alguma maneira, a gente está sempre muito suscetível, né? A ouvir o que os outros falam, pensam, e tem pessoas que você considera, né? Tem pessoas que você tende a dar determinada relevância no que falam, etc. E essas pessoas também têm as suas programações ali, né? Então, eu destaquei alguns pedaços, mas eu acho que do capítulo como um todo ficou assim, que desafio, cara, não trazer para dentro nada do que as pessoas falam. Eu acho bem, assim, complexo. Eu já anotei aqui para me recobrar sobre isso e ler de novo daqui a algum tempo, ler de novo e ler de novo, porque para mim é um negócio, assim, é um dos compromissos mais difíceis. Legal. Eu vou até pegar o gancho aqui na sequência do Bruno. Na verdade, eu acho que não é trazer nada não é tudo que está fora, né? Você não deva trazer para dentro. Mas a gente tem que desenvolver, acho que duas coisas, né? Primeiro, o autoconhecimento para saber se aquilo que a pessoa está falando procede, ou seja, reflete em você ou não reflete. Porque se você tem um autoconhecimento equilibrado, você fala, putz, isso aqui não tem nada a ver comigo. Né? E você passa. Esse é um ponto. Né? E um outro ponto, que aí também eu acho que é uma dificuldade, né, é aquela pessoa que fala assim, né? Eu sou bonzinho, mas se mexer comigo, né, eu viro uma fera. Né? Então, esse tipo de raciocínio, né, ela está relativa à reação dos outros. Ela se sujeita à reação dos outros. Né? Então, ela, como acaba não desenvolvendo os valores, ela não tem um comportamento normal, depende da reação dos outros. Então, isso que eu acho também, complementando o que o Bruno falou, que é um grande desafio também, né? Peraí, como eu me conheço, né? E efetivamente o que realmente as pessoas falam faz sentido ou não faz. Porque eventualmente pode ter até alguma coisa que faz sentido, mas absorver tudo não dá, né? Acho que a Fabiola também levantou a mão, a Fabiane, o Fábio, hein? Eu levantei a mão, acho que até para pegar um gancho do Bruno. Eu concordo com o que o Nilson disse também. Eu tinha separado um trecho que fala justamente sobre essa questão, né, da... Vou ler, aliás, antes de mais nada, né, eu nem me apresentei, no último encontro não fiquei mais quietinho, ainda não tinha começado a leitura, então fiquei mais observando. Então, meu nome é Fábio, eu moro em São Roque, trabalho aí com o pessoal do Autoavaliar, na empresa Carflip, então a gente está sempre se relacionando aí. Apesar de trabalhar em Vinhedo, moro em São Roque, na terra do vinho, e só pegando o gancho, né, do que o Bruno comentou, que o Nilson também, eu tinha separado um trecho que, na verdade, fala um pouco sobre essa questão justamente das crenças, né? Eu acho que tem um tema que a gente, até em alguns congressos da FenaBrave, a gente, alguns anos atrás, falava sobre essa questão das crenças limitantes. Isso foi um tema que estava muito presente alguns anos atrás, inclusive nas consultorias de RH voltadas para concessionário. E assim, aqui o trecho fala: existem muitas crenças fortes na mente
que podem tornar esse processo uma tarefa sem esperança. Por isso, você precisa caminhar passo a passo e ser paciente consigo mesmo. Trata-se de um processo lento. Eu vou até parar aqui, porque, na verdade, eu acho que o ponto, além do que o Bruno comentou sobre essa questão da crença limitante, a gente costuma falar também, acho que existem alguns termos, existe um outro termo chamado mente coletiva, né, que fala muito sobre a maneira com que a gente é levado em função dessa, não só da opinião alheia, mas também dos costumes, né, cada um tem um costume, cada um tem uma crença, e eu acho que por mais que a gente, né, o que eu tenho refletido em relação até essa questão do livro, é porque por mais que a gente entenda, absorva e perceba o quanto um comportamento que a gente vive no dia a dia é em função dessa mente coletiva ou dessas crenças, o processo de mudar não é simples, né? Eu posso entender, identificar um ponto de melhoria, eu posso perceber que eu preciso mudar, mas falar que eu, mesmo tendo essa consciência, consigo mudar facilmente, eu acho que é a principal dificuldade. Na verdade, não é dificuldade, né? É o principal trabalho que precisa ser feito. E eu acho que é importante essa paciência de saber que diariamente você vai trabalhar por aquilo, porque uma coisa que uma vez foi colocada na sua cabeça, especialmente na sua infância ou ao longo dos anos, você não simplesmente se desfaz dela de uma hora para outra, né? Então, acho que foi esse ponto que me chamou a atenção, principalmente, e de reflexão, né? Posso falar? Então, eu queria fazer o gancho com o Bruno e com o Fábio, porque por essa mesma percepção, né, dessa dificuldade, desse desafio que esse compromisso nos faz, né? Porque é o seguinte, eu acho que depende muito, além dessa coisa das crenças que você vai levando durante a vida, eu acho que o mais difícil depende da conexão que você tem com a pessoa. A conexão afetiva, ela depende muito. É diferente. A mesma frase ou texto que a pessoa te fale, uma pessoa que é um colega, que não tem vínculo afetivo, te fale a mesma coisa, e outra pessoa de uma conexão afetiva muito forte, vai pegar mais. Então, tudo depende da conexão, né, que a gente tem com os nossos relacionamentos, e a intenção que vem, né, conectando com o compromisso da palavra, que a gente tem que ter o compromisso da palavra para não, de repente, machucar o outro ou afetar no outro. Tudo depende da intenção que vem, né, com o que você fala. A intenção é positiva, aqui, que também volta para você, né, intenção positiva, volta uma intenção positiva para você e negativa também. Tudo depende disso. Isso o desafio é maior ainda quando você tem um vínculo afetivo mais estreito. Então, é um desafio muito grande, porque a gente pode saber agora, ler, e tá tudo bem, vai trabalhar todo dia, mas no dia a dia, assim, colegas, sei lá, uma pessoa nada a ver fala uma coisa, o marido fala a mesma coisa, o negócio, não é? É bem complicado. Vou pegar aqui uma parte da Fabi, que também me chama a atenção disso, né? Que é aquela, ele fala que o Fábio falou também, das crenças, né? Quando você leva os acontecimentos para o lado pessoal, você sente-se ofendido e a sua reação é defender as suas crenças. Então, o que eu vejo também é que a gente tem uma verdade nossa, né? Um eu que é nosso, de essência, e ao longo da vida a gente vai acreditando que nós somos o resultado de algumas experiências que nós tivemos, né? Então, se você sentiu medo e se sentiu fraco em uma situação, você fala, eu sou fraco nisso. Se uma pessoa na tua infância falou que você é bagunceiro, então você acredita que você é bagunceira. E aí você vai acreditando que você é aquela pessoa. Então, quando alguém faz uma crítica a você, vai pegando nesses eus que você foi construindo ao longo da vida, né? E aí você realmente se magoa.
Então, eu acho que o que leva esse princípio ser tão difícil é que, de verdade, a gente não sabe quem nós somos na essência. E aí você acaba captando tudo e você leva isso como sendo você, quando, na verdade, a sua essência está meio descolada disso, né? Oi, gente. É muito interessante, Fá. Teve algumas coisas que me chamou a atenção, né, no livro, mas várias, né, nesse capítulo, que não é fácil, mas acho que a Fá fala uma coisa que é muito verdadeira, porque tem muito a ver com o valor que você dá para a pessoa que está falando. Porque se a gente parte do princípio que a pessoa tem valores parecidos com você, então aí, para pegar para o pessoal é na hora, porque ela está vindo, na tua cabeça, ela está vindo do mesmo lugar. Então, não é, quando é uma pessoa que não está na mesma crença, ou na mesma vibração, ou na mesma cultura, você pode até olhar e se descolar e falar, não, isso é porque a pessoa vive em tal país, isso porque a pessoa não teve uma família como a minha. Mas quando a pessoa está junto com você, você parte que se ela falou e ela tem os mesmos valores que você, então é real. Então, realmente, alguma coisa você não está enxergando. E aí me leva mais uma pergunta para vocês. Existe crítica construtiva? Porque, de verdade, partindo desse princípio, né, toda crítica é uma observação sobre a pessoa. E tem muita gente que fala, não, estou fazendo uma crítica, mas é uma crítica construtiva, né? E aí eu devolvo a pergunta. O que vocês acham? Existe uma crítica construtiva? Legal. Muito legal a colocação sua aí, que vai exatamente no que eu estava pensando. Que é assim, ó, eu acho assim, esse livro aqui, né, pequenininho, curtinho, poderoso, e a gente tem que sair com tarefas, lições para a gente, né? Até sobre a questão da impecabilidade, vou voltar um capítulo, né, da questão da impecabilidade lá da palavra. Tem a moça que me ensinou a meditar. Teve uma vez, uma semana, que ela falou assim para o pessoal, né, que segue ela lá nas lives, ela falou, olha, vamos fazer uma lição, uma tarefa para todos nós essa semana. Nós vamos ficar uma semana, um compromisso aqui, de a gente não fazer fofoca e não falar dos outros. Então, tá no cafezinho na empresa, não, porque o fulano, não, você vai pular fora. Senão você vai mudar a conversa e, né, vamos fazer o compromisso. Então, ela propôs isso justamente por causa, né, desse primeiro compromisso aqui. E é um grande desafio, né? Porque é o que ele fala no livro, né? É um termo meio pesado, mas a miséria se junta, né? A miséria se une, né? Então, não, porque o fulano, ou então, às vezes, na doença, né? Eu até tinha uma vez uma palestra, o cara falou, o pessoal tá no cafezinho da empresa. Aí o cara fala assim, nossa, a minha úlcera hoje acordou. Aí o outro fala assim, não, e a minha, então? A minha sangra, você não tem. Aí quem é a mais vítima, né? Então assim, eu estou colocando essas brincadeiras assim, mas que são sérias, né? Porque realmente a gente tem que sair com alguma lição para poder conseguir ir para um outro patamar, né? E aí, no capítulo lá do segundo, né? Segundo compromisso, ele fala o seguinte, né? Pegando literalmente aqui, né? Então, o que quer que as pessoas façam, sintam, pensem ou digam, não leve para o lado pessoal. Se disserem como você é maravilhoso, não estão dizendo por sua causa. Você sabe que é maravilhoso. Não é necessário acreditar quando as pessoas dizem que você é maravilhoso. Não leve nada para o lado pessoal, não sei o quê, inclusive na sua cabeça. Bom, agora eu pergunto assim, né? Aqui, pessoal, todo mundo é de empresa, não sei o quê, né? Vocês mesmos aí estão, né? Não propõem esse trabalho para levar para a empresa e tal. Com uma frase dessa, como é que vai funcionar a questão do feedback, gente? E aí eu volto porque você estava falando, né? Crítica construtiva, né? Porque tem chefe bom, tem chefe que sabe colocar, que sabe apoiar você para você melhorar. Tem cara que não, tal, tudo bem. Mas eu digo assim, e aí? Então, essa pergunta que eu fiquei na cabeça desde quando eu li. Como é que a gente faz para a gente falar assim, bom, esse cara está me ajudando ou não, né? Então, enfim. Vai, Bruno, responde aí. Eu tive a hora que eu entrei em conflito com o autor nesse capítulo. Eu falei, mas peraí, não é bem assim, cara.
Pô, tem gente que eu considero, tem gente que trilhou uma carreira que eu admiro, tem gente que, poxa, teve uma passagem de vida, um momento de superação, e que eu acho que pode ali dar uma passagem que serve para mim. Eu acho que linka muito com qual que é a fonte que você está bebendo. Eu acho que o Nilson falou uma coisa que é muito importante, que assim, quanto mais você se conhece, menos eu acho que você fica suscetível a absorver qualquer coisa. O qualquer coisa não serve. Mas eu confesso que o Bruno de hoje, o Bruno das 8h20 do dia 4/10/2023, tem uma certa dificuldade de aceitar em 100% o que está sendo posto nesse capítulo. Porque eu consigo ver em algumas pessoas, talvez eu esteja errado, deixando já em aberto aqui, coisas que me foram ditas e que, de fato, eu consegui olhar para mim e falar assim, cara, tem razão, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui precisa mudar, isso aqui talvez eu possa melhorar no todo, sabe? Então, eu tive aqui uns momentos de treta, entre aspas, com o autor. A hora que eu estava lendo, eu falei assim, pera, não é bem assim, sabe? E é um hábito também, né? É o que o Rafael falou, a missão que a gente sai daqui é uma missão de trabalhar todos os dias, né? E o Fabinho também falou, Fábio, fica aqui a sugestão, leia o Poder do Hábito. É muito top. Legal. Assim, tem dados científicos, um negócio muito impressionante. Foi um livro que me ajudou a mudar muita coisa. Ainda ajuda, de vez em quando eu dou umas folheadas lá, eu terminei recentemente. Mas era isso, deixar a Paula falar, que eu já falei bastante já, gente. Oi, boa noite, pessoal. Eu tô nessa mesma vibe aí desse capítulo. Ele foi um capítulo bem... assim, o livro começou muito fácil para mim, entrou muito bem, a parte da impecabilidade da palavra é algo que eu já trago assim, na minha vida há um tempo, a força que a palavra tem na minha vida, e sempre, isso vem muito, desce muito redondo em mim. Aí, quando a gente chegou nesse segundo sobre essa questão de não levar nada para o lado pessoal, e como eu fiz um exercício em mim de como isso é uma coisa que é muito desafiadora para mim, assim, muito, em todos os aspectos. E uma coisa que eu achei muito interessante, que vocês já falaram, não vou nem ficar falando disso, eu só estou fazendo eco a tudo que vocês falaram, a parte do positivo também, né, que a gente falou um pouco agora. Como que quando você também elogia, quando você admira, como que isso também não deve ser levado para o lado pessoal. E aí eu fiquei pensando, bom, se no primeiro compromisso a gente está falando de ser impecável com a nossa palavra, então, né, não usar a nossa palavra para gerar magia negra, gerar magia boa. Então, quando eu falo com uma pessoa, só para vocês tentarem me ajudar a entender, quando eu falo para uma pessoa, assim, coisas positivas que eu realmente sinto, né, sendo impecável com a minha palavra e né, tentando fazer o bem, mas chega nesse segundo capítulo, ele me fala para não levar nada para o lado pessoal, então mesmo quando alguém vem com alguma coisa positiva para mim, eu não achar que isso é algo que é para mim e é para ele, eu fiquei meio conflituosa no sentido de tipo, caramba, então é para eu disseminar o bem, é para eu falar para as pessoas, né, o que eu realmente acho delas positivamente, ou não, isso não importa, eu posso estar falando, mas são palavras vazias, eu estou falando de mim, não estou falando dela. Fiquei nessa, então assim, se vocês puderem me ajudar aí a clarear, agradeço. Marcel, Boa noite, cheguei atrasado, infelizmente estava num compromisso muito sério, comendo uma pizza, terminando esse assunto para começar o assunto com vocês, então não quis atrapalhar. Mulher viaja amanhã, então tinha que dar uma atenção a mais lá. Pessoal, eu entendi o que quer dizer, eu acho, tá, Paula? A palavra é mágica, ela pode ser negra ou branca, ok? Mas essa mágica só vai entrar se o ouvido que está recebendo estiver disposto a receber. E você tem que fechar os ouvidos, de maneira que eu interpretei esse capítulo, para o bem e para o mal, no sentido de estar consciente do que você é e o que você tem e o que você faz. Você tem que ter essa consciência pessoal. E a partir daí, você não vai ouvir um elogio de tu é maravilhoso quando você não está merecendo, vai ficar aquele cara que é o, sei lá, o jogador de futebol cercado de tiete, amigo tiete, só elogiando ele e começando a se achar Deus, porque é um cara
porque ele é fenomenal, porque ele só escuta elogio, e também não vai ser aquela pessoa que você acha um merda porque só é criticado, desculpa a palavra. Mas você vai passar, a intenção é que você tenha uma consciência maior de você mesmo, o bastante para você não se ofender com nada. Mas eu quero ver o macho que não briga de vez em quando no trânsito, ou dá uma buzinadinha, ou né? Eu passei por esses dias aí, eu sou um cara super legal assim no trânsito, me controlo o freio, não buzino, mas daí, cara, te pega mal ali, daqui a pouco quando você viu, você já fez. Buzinou, fechou, fez confusão, xingou, chamou a mãe da pessoa, deu um monte de elogio. Então, o que é isso? O que adianta? Eu tô brabo no carro? Tô brabo no carro, tá aí. O cara do outro carro sabe? O cara nem me viu. Entendeu? Então, quem tá bravo sou eu, não é ele. Quem tá comendo o estômago lá, a úlcera tá comendo em mim, não nele. Eu não tô conseguindo passar. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, você ter mais consciência de si mesmo e tanto pro bem quanto pro mal. Foi o meu entendimento também, Paula, de o outro não moldar a sua vida, né? Então, você segue na sua verdade, se conhecendo cada vez mais, que o que o outro disser não mude o seu caminho, não mude sua trajetória só pelo que o outro está dizendo. E aí, como a Cris trouxe uma pergunta, né, e o Rafa também do feedback, a minha pergunta é assim, tá bom, tem pessoas que vêm e falam coisas para a gente que mesmo que você não leve para o pessoal, eu fico perguntando assim, em que momento a pessoa se sentiu à vontade para falar isso para mim? Né? Então, uma pessoa que vem fazer uma crítica a mim, que não tem uma liberdade, ou vem fazer uma crítica infundada, sei lá o que, eu fico pensando assim também, em que momento essa pessoa se sentiu confortável para falar um absurdo que dá a sua própria opinião? Então, é mais uma pergunta que eu jogo aí. Gi? Poxa, fiquei agora. Boa noite a todos. Sou Giovana, trabalho na Nautos, moro em São Paulo. Participei do primeiro Clube do Livro. Geralmente eu venho aqui mais escutar, né, e aprendo demais. São várias reflexões, visões diferentes, né? Então, é interessante você, né, se questionar. E lendo esse capítulo, eu lembrei na época de escola, do ensino médio. Tinha uma menina que ela implicava muito comigo. Minha voz incomodava, minha presença incomodava. E eu ficava assim, caramba, mas por que será? E eu tentando agradar, para manter o ambiente confortável. E lendo esse capítulo dizendo, tipo, não é sobre você, é sobre a pessoa. Me fez refletir, me fez voltar naquele momento no passado. E também uma coisa muito forte, que foi até uma pessoa que leu o capítulo, que fala o que quer que as pessoas façam, sintam, pensam ou digam, não leve para o lado pessoal. Se disserem que você é maravilhoso, não o que estão dizendo por sua causa, você é maravilhoso. Então, assim, você se ama, você está praticando amor próprio também, né? Eu levei por esse lado de reflexão. Uma coisa que a Fabi conversou uma vez comigo é que a gente sempre tem que se questionar. Será que realmente eu sou isso mesmo? Será que realmente eu quero fazer tal coisa? Porque a nossa mente às vezes nos manipula, né? E também eu acho que isso é uma forma de se conhecer. E eu já tive um momento da minha vida que eu queria tanto agradar o outro que eu acabei esquecendo de mim, quem eu sou, a minha essência, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, acho que esse ponto também, às vezes, de só querer agradar, de adquirir muitos feedbacks que às vezes são maldosos, e não se questionar sobre isso, às vezes é um ponto negativo também. Você pode acabar se perdendo no meio do processo. Mas eu acho que a gente acaba sentindo também em alguns momentos, quando é uma coisa construtiva, quando não é, pela entonação de voz, pelo jeito que a pessoa fala, porque tem toda aquela linguagem corporal, pela intimidade, mas, por exemplo, meu ponto fraco é muito família. Se vier da família, eu já não tenho tanto esse senso crítico como talvez alguém de fora. Então, é muito relativo essa questão para mim. Essa foi a minha interpretação sobre isso. Obrigada. Cristiana. Oi?
então eu vou falar. Nossa, ela falou num ponto que era o que eu estava pensando o tempo todo, que às vezes não necessariamente só quando alguém te fala alguma coisa que você não gosta, mas às vezes a gente tende a achar que alguma coisa que aconteceu foi em relação a nós, nós temos a ver com isso, e essa frase que ele fala logo no começo, o que causa a sua própria captura é o que chamamos de importância pessoal, a expressão máxima do egoísmo, que eu ali acho que às vezes a gente acha que é sobre a gente alguma coisa e nem é, e nem precisa nada ser dito, entendeu? Uma situação, um mal-estar, a gente fica elucubrando, e quando a gente está desconectado da gente mesmo, da nossa essência, é que você começa a pensar que você tem que agradar os outros, e aí a cabeça começa, né, a pensar em um monte de coisa. Eu acho que o que a Giovana falou é assim, super verdadeiro. Então, eu achei esse compromisso assim, muito mais difícil que o primeiro até, porque a gente realmente está conectado, não está tão preocupado com o outro. Eu acho que a grande e não levar no pessoal, porque não é pessoal, né? É difícil isso, acho que é bem difícil. E que pensar que não é sobre a gente. Então, eu concordo muito com o que a Giovana falou. Eu lembrei de uma frase que as pessoas falam assim, nossa, como você tá bonita, e a pessoa às vezes responde, são seus olhos, né? São seus olhos. Então, de verdade, tem a ver com os olhos de quem me vê. Então, quando você fala como você me vê, sim, porque não existe um fato, tudo é uma interpretação, porque o que é bonito para um é bonito para o outro, o que é legal para um é bonito para o outro. Então, a beleza, ou a inteligência, qualquer coisa, sempre passa por um filtro. Aonde que está esse filtro? Quem está me vendo? Porque aquela me fala, quem ama o feio, bonito lhe parece, porque de verdade a pessoa transfere aquilo que ela sente para aquilo que ela está vendo. Então, quando ele fala tudo isso tem a ver com você, é porque o foco está em quem está se a pessoa está querendo procurar o defeito, ela vai olhar para você e vai ver só o defeito. Se ela está procurando a qualidade, ela vai olhar para você e vai ver a sua qualidade. Agora, como você vai pegar isso para você, aí eu acho, Rafa, falando do feedback, né, pensando alto, tá, gente? Eu tenho um péssimo hábito, eu penso falando, tá? Então, às vezes eu mudo de ideia mesmo no meio da frase, tá? Então, eu não penso, eu faço tudo na minha cabeça, depois eu falo. Então, às vezes pode ser que... Mas o feedback pode ser... Não diz respeito a quem a pessoa está falando, quem você é. Ela está falando como você impacta ela. Então, se a gente talvez entender o feedback não como uma coisa pessoal, mas quem eu sou impacta nessa pessoa desse jeito, talvez eu reveja em relação àquela pessoa como eu vou ser. Então, tem gente que é mais sensível. No trabalho a gente percebe isso. Tem gente que você pode fazer uma crítica mais dura, tem gente que você tem que elogiar, tem gente que funciona sob pressão, tem gente que funciona sobre elogio. Então, se a gente puder ler as pessoas, entender o impacto que a gente faz no outro, daí o feedback ele é precioso, não para dizer sobre você, quem você é, mas como o que você é impacta naquela pessoa, e assim você pode talvez ir moldando, se você quiser, não o seu ser, mas a forma como você vai se comunicar com aquela pessoa, ou naquela situação, talvez, né, estou levantando, mas quero saber opiniões. Olha, eu achei muito bem colocado todos esses pontos aí, e me fez lembrar, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, Comunicação Não Violenta. Marshall Rosenberg, se eu não me engano o nome dele, faz uns anos, um ano atrás aí, mas assim, ele é muito detalhista quando ele fala isso que você está falando, é Manuela, né? Não, é Cristiane, é porque está escrito Tá, Cristiane, desculpa. É Cris. Eu fiz esse curso, é bem verdade mesmo. Não é isso, quer dizer, porque ele te dá ferramentas para quando você se comunica, aquilo que o Giovana estava falando, você desarmar a forma de falar, desarmar a palavra que você vai utilizar. Ele te ensina, né? E se a pessoa às vezes te coloca de uma maneira às vezes agressiva, uma coisa, ele te ensina como você se colocar de uma maneira que você tira o fogo, apaga o fogo da comunicação, apaga aquela, né? Vamos para a questão, o que a Cris falou,
prático, do ponto de vista prático, o que muda? Muda é algo, a gente está falando de A e B, não estamos falando do fulano, do ciclano, né? Então, eu acho que esse livro, ele ajuda nisso, exatamente o que a Cris está falando aí, que é tentar desarmar, né? Desarmar essas coisas, tanto para o bem quanto para o mal também, porque a gente sabe, às vezes na empresa também tem o puxa-saco, não tem? Que fica na maravilha para conseguir alguma coisa, né? Então, também do outro lado, né? Os dois lados da moeda. E aí eu queria só terminar rapidinho aqui, lembrando uma magia que uma vez aconteceu, magia boa, que aconteceu comigo um dia, que eu estava, tem uma época que eu me separei e tal, separado, e aí eu morava sempre em prédio, apartamento e tal. Aí meu pai falou assim, eu falei, pai, eu não sei se onde eu vou morar. Agora ele falou assim, vai morar numa área rural aqui, né? Eu falei, pai, mas eu nunca morei numa área rural, eu vou morar sozinho, você tá, né, tá doido, né? Um negócio desse, nunca, né? Aí ele falou, ó, é o que eu enxergo em você. Não me forçou mais a nada, né? Mas parece que aquela coisa que ele falou, eu peguei, não sei, né? Fui lá, mudei para lá, Fabi, né, Fabi? Você foi para esses dias lá. E, gente, o que mudou minha vida para melhor, que eu não, na época, eu não imaginava isso. Então, só para dar um exemplo, né? Porque às vezes a magia acontece e você não, na hora você não consegue entender. Mas eu fiz o conselho e minha vida se transformou de uma maneira maravilhosa. Então, estou dando um exemplo assim que eu acho que as mágicas podem acontecer, né? Acho que ajude, né, Ju? Nossa, achei muito interessante, Cris, o que você comentou sobre o que eu estava pensando aqui sobre isso, sobre a questão do feedback. E aí me fez lembrar muito, quando eu trabalhei como líder, as pessoas chegavam em mim e falavam assim, Josi, vai lá dar o feedback em fulano, porque você tem mais jeito para falar com as pessoas. Sempre era assim, sempre. E aí eu fiquei lembrando muito disso, sabe? E aí, eu observando aqui agora, eu fiquei pensando, igual a Cris agora, né? Pensando, falando, né? Eu lembrando, e aí eu percebi por que eu sabia, o pessoal me buscava para conversar com as pessoas, né? Para dar um feedback. Porque eu sempre vi o feedback nesse formato. Eu chamava a pessoa, eu não estou falando sobre aquela pessoa, eu estou falando sobre como ela está executando aquele cargo naquele momento. Sabe? Então, sempre foi assim, eu sempre vi assim, nunca foi uma coisa, né, difícil de eu conseguir ver, era natural, então acho que é por isso que me chamava. Mas é isso, né, Rafa? É você olhar no feedback, eu acho que o que o livro fala aqui é que a gente tem que se observar dessa forma, né? Quando você vai dar um feedback, né, você está dando feedback para a pessoa, tanto quando você vai receber, quanto você vai dar para a pessoa, você falar assim, não, eu estou falando sobre a posição que aquela pessoa está ocupando naquele cargo, naquele momento. E a pessoa que está recebendo, quando eu estou recebendo feedback, a pessoa não está falando da Josiane ser humano, ela está falando da Josiane profissional naquele momento, naquela execução daquela tarefa. E aí eu acho que é nisso que ele fala, né, para você não levar nada para o lado pessoal. Porque aí a pessoa recebendo esse feedback dessa forma, a pessoa sai de lá, ela pode até sair, nossa, puxa vida, eu poderia ter feito isso aqui melhor, né? Mas aí ela sai de lá, acabou, né? Não, eu sou um ser humano, eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios, né? Eu achei isso muito interessante. E falando do livro, né, uma parte do livro também que me chamou muita atenção, que todo mundo falou bastante, foi sobre essa questão que, na hora que ele fala aqui na página 53, a opinião que você faz de si mesmo pode não ser verdadeira. Portanto, não há necessidade de levar tudo para o lado pessoal e escutar tudo que a sua própria mente fala, né? E mais uma vez, no primeiro capítulo, eu fiz essa associação, né? No primeiro capítulo ele falou, seja impecável com a sua palavra, com você mesmo. Aí agora, né, não leve nada pelo lado pessoal, você mesmo também, né, primeiro começa com você, depois você consegue, né, olhar para o outro. Essa questão de família falar, né, meu Deus do céu, minha mãe, quando me fala uma coisa, todo mundo, a pessoa pode falar a mesma coisa, a pessoa não me abala. Na hora que a minha mãe me fala alguma coisa, meu Deus, já mexe em toda a minha estrutura. E eu aprendi no meu processo de autoconhecimento a trabalhar muito isso. A minha mãe é ariana. Então, o jeito da minha mãe falar as coisas é muito intenso e forte. Aí depois, ela fala tudo primeiro, aí depois ela volta atrás. Não, minha filha, a mãe tem orgulho de você, mas é porque a mãe quis falar isso, é por isso, mas é... Aí depois ela volta, e quando ela tem coragem de falar. Então, imagina se eu for levar tudo que ela falasse, né, para o lado pessoal. Hoje em dia, com o autoconhecimento, né,
Quando eu vejo, sinto ela falando, aí eu escuto, às vezes na hora dá aquele rebuliço dentro de mim, mas aí quando eu saio que ela vai embora, igual ela veio aqui, ela vai embora, eu falo assim, é o jeito dela de ver a vida, eu tenho o meu jeito, né? E aí a gente segue a vida, né? Isso não te impacta, você não fica sofrendo. Aí são percepções que eu achei interessante trazer desse capítulo. Marcelo. Você tirou a palavra da minha boca aqui na questão do familiar. A gente estava vendo que a palavra é mágica quando vem dos pais, que nem foi para o Rafael, que nem você comentou, e que nem para nós. Tem algumas teorias psicológicas que dizem que a gente passa a vida inteira tentando agradar os pais, né? É quando ele te coloca uma crítica, daí aquilo fica pessoal. O autor pode dizer o que ele quiser, mas se vier da mãe e do pai, vai ficar pessoal sim, não tem jeito. Acho que é você, Nilson. Não estamos ouvindo. Só fazendo um link com o que a Josi falou e o Fábio, né, que está no texto, quando ele escutar o que sua mente fala, né, e tem a questão da mente coletiva, que o Fábio lembrou muito bem. Então, muitas vezes, será que é isso que eu estou pensando? Ou será que é a mente coletiva? Né? Ou seja, aquela ação que eu tenho que fazer é porque todo mundo está fazendo, porque é moda, ou alguma coisa assim. Né? E aí a gente cai novamente naquela questão que, realmente, quanto mais você escuta a sua intuição, né? Você escuta internamente, que é um exercício muito difícil, né? Porque é muito difícil você se escutar, né? Aí você vai ter mais probabilidade, vai ser mais fácil lidar com o que vem de fora, né? Se a gente consegue escutar realmente o nosso interior. Então, só fazendo esse comentário aí que eu acho que casa bem aí com esses dois links. Cris, né? Eu. Uhum. Sobre a comunicação não violenta, que eu achei muito legal o que o Rafa falou, vou falar uma coisa que eles falam, que tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui, que de vez em você virar e falar para a pessoa, nossa, como você é grossa, né? Você falar, olha, quando você fala assim, eu me sinto assim. Então, checa com a pessoa. Quando você fala desse jeito, eu sinto que de verdade você tá falando uma coisa porque você está achando isso. É isso que você está sentindo? Então, de verdade, a gente checar e trazer muito mais de como a gente sente e não chegar e ficar colocando a pessoa numa caixinha. Então, tipo, você é grossa, você não me respeita. A gente faz isso muito com o casal, né? Então, a gente joga para a pessoa e a primeira coisa que a pessoa faz é se defender. Então, porque às vezes a pessoa não quis dizer isso para você. Então, eu acho que um belo exercício é a gente treinar e explicar como a gente se sente. Então, quando eu ligo para você e você não atende o telefone, eu sinto que de verdade você não me tem como prioridade. É verdade? É assim mesmo? É assim que eu me sinto. Que tem a ver com aquelas 5 linguagens do amor, né? Que é aquele livro também que é fantástico, que fala que cada pessoa recebe o amor de uma forma diferente. O que é amor para mim não é amor para o outro. Então, para o outro, às vezes, amar é dar um presente, mas para mim pode ser que eu não estou nem aí para presente, eu quero que a pessoa me escute. E aí a pessoa fica me dando presente, eu não estou recebendo amor, né? Então, na verdade, a gente checar se o que a gente está entendendo é aquilo mesmo, explicar para a pessoa como você está recebendo aquilo, é um ótimo exercício para você colocar tudo no lugar. Que eu estava pensando aqui, vocês falando em relação à família, né? Como as relações familiares realmente dão uma complicadinha a mais nesse compromisso. Tanto quando a pessoa faz uma crítica, né? Uma crítica de alguma coisa negativa que você fez, até como uma coisa positiva, né? Se alguém muito próximo a você faz um elogio, como a Cris diz, são seus olhos, é porque eu sou sua filha, é porque eu sou sua esposa, é porque eu sou sua mãe, a gente também não... Aí fica difícil de levar, né? Também um pouco para o pessoal. E o que me veio aqui é fazer um exercício. A primeira vez que eu li esse livro foi o compromisso que mais eu consegui colocar em prática, por incrível que pareça.
hoje, ouvindo todos vocês, eu fico pensando que talvez eu não tenha visto mesmo todos os lados desse compromisso, então talvez eu tenha achado que ele era mais fácil quando eu li sozinha. E eu fui colocando isso em prática muito mais em relações externas do que interna. Então, eu ando meio monotemática com obra, mas aconteceu semana passada um negócio na minha obra. O Marcelo ri porque faz um ano, né, de clube de leitura eu falando de obra. Não, querido, Mas, com 3 obras ao mesmo tempo. mas aconteceu isso semana passada, assim, a minha vontade era de mandar a moça para aquele lugar, porque ela foi tão grosseira. Eu mandei uma mensagem, ela deve ter lido assim o oposto, ela deve ter lido de trás para frente o que eu escrevi. Ela entendeu exatamente o que ela quis entender e me respondeu de uma forma super agressiva. E aí eu falei, gente, mas eu sou a cliente, com quem que essa garota tá pensando que tá falando? Aí na hora eu falei, peraí. Bom, ela deve estar cheia de coisa, ela entendeu errado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela no vácuo, vou resolver isso depois. Então, assim, é uma questão de exercício mesmo. E eu acho que quando você exercita esse compromisso e você começa a colher os frutos disso, a coisa vai pegando ritmo e a vida realmente vai ficando mais leve, mais fácil, né? Então, eu acho que é você agora. Só 2 coisas. Quando a Cris falou dessa questão do... Antes dela falar agora, a fala da anterior sobre a gente sempre lembrar que é o olhar da pessoa que determina o que ela vai achar de você. Isso, eu sei que você estava falando do feedback, mas isso veio para mim, no meu conflito do elogio também, né? Porque eu me agarrei muito na coisa do elogio, muito mais do que na parte negativa. E aí eu comecei, só queria dividir com vocês a ficha que caiu, porque eu comecei a entender que quando a pessoa elogia você, por que ele fala para você não levar para o lado pessoal? Porque esse elogio que ela está fazendo para você é o olhar que ela tem sobre você. Não é quem você verdadeiramente é. Pode até ser que seja, mas, na verdade, naquele momento, quando ela está fazendo isso, ela está dizendo não levar para o pessoal, porque só quer dizer... Só tem relação ao que ela enxerga de você. E não o que você é. Então, essa ficha caiu para mim, essa é uma coisa que eu queria falar. E a segunda coisa, quando agora, Cris também, sempre a Cris maravilhosa, estava falando do feedback, e aí, de novo, veio essa dúvida, porque você falou assim, Cris, em vez de eu falar, você é grosseira, você é uma grossa, eu posso falar, quando você fala assim, eu me sinto assim. Mas aí eu fiquei pensando, se eu estou exercitando essa questão de não levar para o lado pessoal, a maneira como ela fala comigo não deveria me fazer me sentir assim. Entendeu? Então, eu fiquei pensando nisso, falei, então, na verdade, é antes disso. Não é que a maneira como eu vou falar para o outro que vai fazer diferença, é simplesmente eu não me sentir atingida pela maneira como o outro está falando. Essa foi a segunda ficha. Eu achei interessante, Paula, o que você acabou de falar, mas eu acho que depende. Por exemplo, se é uma pessoa no ambiente de trabalho que você convive todos os dias, eu acho interessante exercer isso que a Cris falou, entendeu? De se expressar dessa maneira para tentar melhorar esse convívio e essa comunicação. Agora, eu acho que são casos e casos. Acho que vai muito também da situação, da pessoa, como você vai lidar com essa questão. Eu, particularmente, gosto de ter as coisas bem resolvidas e ter um ambiente tranquilo, sabe? Então, eu vou adquirir a dica da Cris nesse sentido. Acho que é você, Marcelo. A Paula me gerou uma dúvida agora. Se você levar esse compromisso ferro e fogo, como é que você vai receber um feedback? Então, a gente está pensando alto, né? Vou falando. Entendeu, Cris? Claro. Entendeu? Bem simples. Tá, beleza. Não me atinge. Não, se eu tenho certeza absoluta que eu sou competente no meu trabalho, e você chega para mim e diz assim, olha, Marcelo, sei lá, faltou ligar tu tinha que ligar para 30 clientes, tu ligou para 25. Tem que fazer 5 aqui, é meta.
entendeu? E eu vou ficar, não, eu sou competente. Eu liguei para 25, é porque dá para ligar para 25 e acabou o baile, né? Curioso, esse pensamento me ocorreu agora. Eu acho que tem a ver com essa coisa da gente estar falando antes do que o outro está falando, né? Qual foi o exemplo agora, Paulinha? Me perdi no exemplo. Você falou que a pessoa essa pessoa é uma grossa. Aí você falou, não, eu tenho que falar para ela que quando ela fala assim comigo, eu me sinto assado. Eu vou dar uma reforçada só para ver se a linha do pensamento não tem a ver. Porque, de verdade, ela falou que eu sou uma grossa. Tem a ver com o que ela pensa, a referência dela do que é grosso, do que não é grosso, do que é isso. Então, dentro do critério dela, da crença dela, eu sou grossa. Em vez de eu pegar isso e falar, eu sou grossa mesmo, nossa, eu tenho que mudar, eu vou falar, quando você fala isso, eu sinto isso. Porque de verdade se impactou em você, porque é isso que a gente está falando, a gente não está imune total, gente. Algumas coisas vão dar umas esbarradas. E isso depende do que você acha de você. Por isso que eu acho que alguém leu aquela parte que fala o que você acha de você que é o importante, não é o que o outro. Só que se o outro acha alguma coisa que você mesmo acha, aí é um combo, gente, entendeu? Então, se a pessoa fala, você é uma grossa, e de verdade você tem dúvida sobre a sua grosseria, é um estopim para explodir. Vocês não acham que tem muito mais a ver com o que você sente de você? Isso que o Marcelo falou. Se eu sei que eu sou competente, o outro pode falar o que ele quiser. Entendeu? Só que quando a gente está com dúvida da nossa competência, não é assim. Quando o outro fala, a gente sente. Aí realmente você checa. Não sei, né? Quem é? Fabiola, pode ir. Está com o microfone fechado, Fabiola. Tá fechado ainda. Desculpa. Eu continuo com essa questão que a Paulinha abriu e que o Marcelo continua, que é esse feedback, que é essa crítica construtiva, seja positiva, negativa, com todo jeitinho, sem grosseria. O quando mais, como o Nilson falou, quanto mais autoconhecimento a gente tem tem essa coisa mais clara, que o que é meu, o que é do outro, que o outro está falando é meu ou não, certo? O quanto a gente fica aberto a receber do outro, tanto, né? Eu não tô, sabe assim, que estou na dúvida desse limiar. Então tá, então até aqui é meu, até aqui, com esse exemplo de ser, que você falou, você é uma grossa, tudo bem, você vai olhar e falar, não, eu não sou, ok, isso aí é da pessoa, tem a ver com ela, não tem a ver comigo. Mas as outras coisas, assim, sabe? Uma crítica totalmente construtiva, um feedback, uma coisa legal, uma coisa que você está percebendo do outro, que é super legal, de repente, fazer essa troca, porque eu acho que tem tudo a ver com troca. Porque talvez se a gente ficar nessa posição de, tá, eu já me conheço, eu já sei o que eu sou, já sei o que o outro pode falar e que não é meu, o quanto também você pode estar se fechando para essa troca. Me dá essa sensação de, tipo, onde está esse limite, né? Quem é? Tá? A Adriana tinha levantado. Adriana, você quer falar? Pri. Era o Nilson, não? Nilson, Adri? Tá mudo, Adriana. Tá mudo. Tá me dando tilt. Tava tão simples e agora tá... Eu acho que é tudo autoconhecimento, né? Hoje, por exemplo, eu recebi uma crítica de tudo que vocês falaram, que eu tenho muita conexão, que é meu marido, que pega, e é uma crítica que ele me faz há 20 anos e eu nunca escutei. E hoje, graças ao livro, eu pensei, mas eu não sou tão superior nesse ponto. Ele tem razão. Então, hoje, e é autoconhecimento, e às vezes a gente não se conhece, né? Porque por 20 anos eu achei que eu tivesse certo, e hoje eu parei para escutar. Uma coisa, Adri, você falou para ele que ele tem razão? Não, né? Não tão explicitamente, né? Eu falei, vou pensar... Eu não segui a fila aqui, mas eu queria que você gravasse isso e mandasse para ele, por favor, se você puder. Não fala nada, eu estou falando aqui. E eu já vou distribuir esse livro aí, viu? Porque esse livro é bom, hein? Gente do céu. Mas, então, é comigo, né? Porque nunca pegou, eu ficava brava.
você é grosso e não é verdade, não é verdade, não é verdade. Hoje entrou. Então, eu estou pensando em tudo que vocês falam, é complicado. Foi super simples hoje e vou digerir na próxima aula, eu falo mais. Então, a pergunta que eu faço é assim: será que esse compromisso não é só para a gente ir contra a nossa essência? Ou quando fala não leve para o pessoal, não é só quando vai contra a sua essência mesmo? Né? E a gente conhece muito pouco da gente, será que não é por isso que tudo acaba pegando? E aí a Adri hoje que está se conhecendo um pouco mais, vai ampliando um pouco mais da visão sobre ela mesma, e aí faz uma análise mais racional e fala, bom, não é nem concordar, mas é ver as consequências, né? Tipo, sabe, assim, e ponderando que as consequências de algumas atitudes realmente podem estar te levando a ter problemas e etc. E aí a gente vai analisando e voltando para a nossa essência. Sei lá, agora dei uma viajada aqui nisso. Eu acho, Fabi, que a essência é a chave, porque uma parte do capítulo ali que ele se refere à persona, que a persona é a máscara que a gente coloca para se comunicar com o mundo. Então, eu acredito que ele queira, nisso aí, é manter a essência, mas mudar a persona. Então, se eu recebo feedback que eu sou grosso, Cris me fala, Marcelo, você é grosso, ok. Eu vou passar a interagir com ela de maneira diferente, porque ela me entende como grosso, mas o Rafael, a gente tem uma comunicação reta, e eu consigo me comunicar com ele daquela mesma forma sem dar problema, entende? Então, acho que a chave é mais essa, é manter comunicação, manter a essência e alterar a persona de acordo com o feedback. Achei fantástico isso que você falou, Marcelo. De verdade, acho que você traduziu o que eu estava querendo falar e não estava sabendo como, mas a única coisa que me veio foi, a gente é um ser individual na sua essência, só que a gente se relaciona com as pessoas. Então, o nosso eu de quem a gente é, na relação, ele pode, às vezes, parecer um pouco contaminado, porque se você está lidando com outro, existe esse emaranhado, né, que eu acho que a Fá também estava falando, que não é algo que se separa, né, então, tudo bem, eu sei que eu sou assim, eu tenho meus pensamentos e tal, mas quando eu estou com um outro, o eu ser assim, às vezes ele impacta, tem um impacto, então não dá para a gente falar, eu sou assim de qualquer jeito, é isso que você acabou de explicar, que eu achei que realmente faz muito sentido pro livro. Nilson. Eu vou pegar o gancho aí, até do feedback, aí, e até aproveitando o que o Marcelo falou. Tem uma questão básica, até vou usar o exemplo do Marcelo. Você fez 25 ligações, tinha que fazer 30. Você é incompetente. Teoricamente, vai. Na verdade, não é isso. A pessoa não é incompetente. Ela não tem alguma tarefa que, por deficiência de conhecimento, de habilidade, ela acabou não fazendo. Ou até por crença, né? Porque, só fazendo um exemplo, eu trabalhava uma época numa distribuidora de material de escritório, e o pessoal falou, a gente não tem preço. Aliás, quem sabe trabalhar na área comercial sempre vai falar que sabe que o vizinho tem preço melhor, né? Então, a gente não tem preço. Então, isso estava tão arraigado na pessoa que ela não se motivava a telefonar. Aí, quando você muda o nível neurológico, fala assim, olha, você tem condição de fazer 30 ligações por dia? Não, 30 ligações eu faço. E aí ela começou a trabalhar e começou a ter esse comportamento, e aí ela teve o resultado que ela não imaginava que teria. Né? Você acaba entrando em contato. Então, aí voltando, né, que a gente está falando de mente coletiva, muitas vezes as pessoas, quando recebem feedback, e ao invés de interpretar, eu preciso melhorar esse ponto, eu preciso aumentar o volume de telefonemas, eu preciso aprender Excel, alguma coisa, elas, né, absolvem, eu não sou competente. E esquecem, muitas vezes, do que elas têm que fazer.
E aí, quando eu não sou competente, ele não me reconhece, né, ele puxa saco do outro funcionário, assim por diante. Então, por quê? Porque é mente coletiva, né? Ah, você não faz isso, então você é incompetente. São duas coisas distintas aí. E essa questão da competência, do feedback, de novo, o pai, né? Se o teu pai te diz que não é competente, se tua mãe não tem, não ser pessoal, né? Um feedback é pesado, é impossível. Se é teu chefe, beleza, teu chefe. Quando tá dentro de casa, fica muito. Né? Mas muitas vezes ele não está dizendo que você é incompetente, ele está dizendo que você não sabe, sei lá, varrer a casa, alguma tarefa que você não sabe fazer, e você assume, né, do lado pessoal, porque também, como a Cris falou, né, a forma como foi falada não foi a melhor forma, a gente não tem o autoconhecimento suficiente, né, para absorver efetivamente o que a pessoa quis dizer. Então, eu acho que aí tem muita coisa que pode ser melhorada nas relações e na própria comunicação, né? A gente as gerações estão vindo e estão aprendendo, né? Mas a maneira com que os nossos pais falavam com a gente era infinitamente menos cuidada que a gente fala com os nossos filhos, e eles receberam também, era da mesma forma, né? Então, felizmente, a coisa está pulindo. Nilson, eu estava escutando você falar, lembrei daquele dia da live, que você falou que existem as formas de interpretação, né, que a pessoa tem, que você falou que eram os códigos, os padrões que você usou na live, que você falou que, por exemplo, você leu um trecho de um livro, e aí você falou que uma pessoa interpreta de uma forma, mas aí tem uma profundidade maior na interpretação daquilo, né? Então, eu fiquei pensando nisso também, né? Como a gente... E o Clube da Leitura eu acho muito rico isso, né? Como a gente percebe que cada pessoa tem uma interpretação, e aí eu acho que o autoconhecimento, ele acontece em grupo de uma forma muito rica por isso, porque você, escutando a percepção do outro, é uma forma de impactar emocionalmente, né? E aí isso gera alguma transformação aqui dentro, né? Que é uma forma de transformação também de crenças, né? Obrigada por hoje, pessoal, foi fantástico. Peraí que eu tô encucada ainda, eu vou ficar com o exemplo da Adriana aqui a noite todinha, porque me veio isso Eu vou ler dessa... de novo para ver se ele tem razão mesmo ou não. Não, depois você compartilha com a gente, tá? Você compartilha, porque eu tô agora curiosa para saber. Mas eu fiquei pensando nisso, que assim, varia muito mesmo a interpretação de acordo com a nossa bagagem, né? Com a nossa história, né? Com o caminho que você percorreu. Então, se o cara tá naquele lado da estrada, ele tem uma visão, eu tô deste lado, eu tô olhando para o mesmo lugar, eu tenho outra visão. Então, eu acho que vai também por causa disso, né? Se você absorve só o que o outro está falando do ponto de vista dele, tem que bater com o seu, né? Fiquei curiosa agora, Adri. Eu achei interessante, Fabi, o ponto que você levantou, de tipo assim, nós mudamos com o tempo, né? Todo ser humano muda, geralmente para melhor, né? Mas casos e casos. E aí, que nem o caso dessa moça que a Adri, né? Ela falando, meu marido vem falando isso há 20 anos comigo, e hoje ela lendo esse livro, vem uma reflexão, tipo, será que é? Será que não é? Então, acho que a todo momento nós estamos dispostos também a se refletir sobre as suas atitudes, sobre seus pensamentos, porque nós mudamos os ambientes, mudamos as pessoas que convivemos, então isso é interessante saber também que vai haver essa mudança na vida, e é interessante você estar aberto a mudar, a melhorar, a sempre se analisar, eu acho que esse é o ponto, se analisar. Autoanalisar. Maravilhoso. Muito bom. Alguém mais? Tem algum ponto? Vai lá, Marcelo. E é parte da ideia de você estar lendo
um trabalho desse, está envolvido num clube de leitura desse, está lendo livros a esse respeito, é exatamente você passar a ver o mundo de maneira mais produtiva e tentar entender ele melhor. Então, a Adri, de repente, ouviu... Ele está falando há 20 anos, mas agora entrou porque ela está lendo o livro, né? Que ela tá buscando. Então, daqui a pouco ele nem tem razão, tá? Só para deixar a Fábia tranquila, que eu vi que ela ficou nervosa com esse negócio do marido ter razão. Ela achou que pode pegar, de repente, assim, sabe? Então, ela achou meio não saudável, assim. Eu peguei, ela tá super estressada. Então, pode ser que ele não tenha, tá? É só uma questão de visão. Tô tensa com esse negócio de marido ter razão, tô tensa. Maravilha, gente. Acho que agora hoje já estamos no tempo, 9h05. A semana que vem a gente vai pular, tá? Porque é feriado aqui no Brasil. Então, a gente vai pular. E aí, na outra semana, a gente vai passar, né? Quais são as páginas, né, Josi? Isso. Na semana que vem a gente não tem, mas aí a gente tem o nosso próximo encontro, fica no dia 18/10, às 20 horas. E aí nós vamos, como o livro tem 7 capítulos, na semana que vem, como nós teremos 4 encontros, o terceiro a gente vai ler o capítulo 4 e 5, que aí no caso é o terceiro, e o quarto compromisso, que é da página 59 a 77. Mas eu vou mandar lá no grupo para vocês, porque aí o capítulo 6 e 7, que já não são compromissos, mas é tão rico quanto, pelo que eu estava passando o olho nos capítulos, né? Então, fica o capítulo 6 e 7 para o último encontro, do dia 25/10. Aí eu vou mandar lá no grupo para a gente, tá? Valeu, gente. Boa Pessoal, noite. muito obrigado, hein? Obrigada, Um abraço. gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.